E aí, pessoal do UEM, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo essa aula, mas a gente vai falar hoje um pouquinho das navegações e dos descobrimentos, né? A expansão marítima e comercial europeia, né? As grandes navegações, também como é chamado, né? Ou seja, justamente o período em que os estados modernos europeus, que a gente vem falando, né, que estão no seu período de entrada na modernidade, quando eles começam a se expandir, né, um processo que alguns vão até mencionar como a primeira onda de globalização, ou conforme um artigo que a gente vai ver depois, né, o desinsulamento, né, o fim do isolamento das partes do mundo e a conexão de diversas regiões. Então, nossos principais objetivos aqui nessa aula, certo? É tentar entender, né, o contexto dessas navegações, o que ocorria nessas navegações, e aí temos 4 perguntas que vão meio que guiar a gente ao longo desse caminho, tá? Então, primeiramente, a gente vai pensar quais foram os fatores, né, que impulsionaram, que causadores das grandes navegações, e que fez com que os primeiros portugueses, mas depois os europeus em geral, saíssem lá da tranquilidade do lar deles e sim, né, enfrentassem essa grande aventura de forma, né, a desbravar novos mundos, né? E dentro desses todos, né, então, também precisamos compreender por que começou com Portugal, né? Portugal é um país pequeno, de população pequena, né, na Europa. Então, quais foram os fatores que contribuem para que Portugal saia na frente, né, para o que a gente chama do pioneirismo português, né? Portugal ser o pioneiro nas navegações, né? Depois a gente vai pensar a questão do Colombo, né? Porque Colombo acaba descobrindo aí, entre aspas, tá, a América, o que leva Colombo a chegar no que a gente chama hoje de América, né? E, né, vamos falar de alguns outros elementos, mas pensar também no famoso Tratado de Tordesilhas, né? Que ponto ele chega, ele cumpre os propósitos dele ou não, tá? E aí a gente vai passar até um pouquinho disso, vamos falar do descobrimento, digamos assim, do Brasil, né? Vamos falar da viagem de circunnavegação numa época em que o terraplanismo reaparece, falar em circunnavegação parece um dever, né? Então a gente vai falar também um pouquinho disso, tá? Para fechar aí um pouquinho essa aula. Então a gente vai, né, começar do princípio, né? Assim, inicialmente os portugueses, depois os espanhóis, né, e depois as outras nações, ingleses, franceses, holandeses, por aí vai, tá? Eles vão partir, né, principalmente para o Oceano Atlântico, né? Até então a navegação era uma navegação que a gente chama de navegação de cabotagem, tá? Cabotagem é aquela navegação sempre próxima à costa, que vai costeando, que não se afasta da costa para chegar no oceano. Então eles vão abandonar a navegação de cabotagem, né, não de uma hora para outra, mas vão explorar o Oceano Atlântico, que vai acabar substituindo, né, o Mar Mediterrâneo, que até então era o principal eixo econômico ali de travessias marítimas, de comércio marítimo, e vai acabar passando, né, perdendo essa primazia para o Atlântico, né, quando a gente fala dos europeus. Nós falamos já na Idade Média da importância do Mediterrâneo, a abertura dos portos do Oriente com as cruzadas, o domínio das cidades italianas, como se refletiu no Renascimento, a riqueza que as cidades italianas tinham, o contato cultural com diversos povos que advinha do próprio comércio, né? E isso agora vai começar a migrar, né? Sair do Mediterrâneo e ir para o Atlântico, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso também. Começamos então, né, olhando esse gráfico, tá, em que nós temos né, o andamento de vários séculos, né, então século XI, XII, XIII, XIV, XV, né, XVI aqui em cima, tá, andamento dos séculos, tá, e, né, aquele movimento que a gente já está estudando desde o início do ano, né,
do aparecimento da burguesia, principalmente do renascimento comercial e urbano, tá? A partir do século XI, as cruzadas, a reabertura, né, do comércio com o Oriente, como isso vai levando a um crescimento econômico, né? Esse crescimento econômico vai ser afetado pela crise do século XIV, que nós já falamos aqui, ou seja, guerra, peste, fome, tá? Crise de forma geral, para esse comércio cair, né, abruptamente, tá? Você tem essa grande queda, tá? Ao longo do século XV, né, os estados estão se formando, tá? Então, o Mediterrâneo continua controlado principalmente pela cidade de Gênova e Veneza. A gente falou um pouco disso quando falou de renascimento, né, da importância econômica dessas cidades, tá? E depois, a partir do final do século XV e século XVI, esse comércio volta a crescer, né, em grande medida motivado pelo novo continente, né, pelo que inicialmente se chamou de Índias Ocidentais. Tá? Quando a gente fala em Índias, não era a Índia, atual país Índia, mas era o Oriente, a Ásia, né, como um todo, ali da China até a atual Índia. Tá? Então você tinha as Índias Ocidentais, que são mais para frente, vão ser chamadas de América. Também é importante, né, aqui entender, né, que essa expansão, a gente chama de marítimo comercial, né, que é a expansão tanto das fronteiras pelo mar, marítimas, quanto do comércio, né, buscavam novas formas de lucro, novas formas de, né, uma burguesia que a gente ajudou crescendo, né, essa burguesia que buscava novas formas de aumentar cada vez mais a possibilidade de lucro, né, o grupo de comerciantes que tinha na questão financeira seu principal aporte político, tá, seu principal aporte social, né, então na moeda, na troca comercial, eles estão buscando cada vez levar isso a um nível mais alto, tá? Nesse caso, a expansão ultramarina vai servir nesse sentido também, abrir novas portas para esse caminho, né? Ainda que atrelada ao Estado. Nós falamos na última semana de mercantilismo, né? O mercantilismo está ligado ao monopólio comercial, que era um monopólio régio, né? Assim, dado, concedido pelo rei, para a exploração de algum material que era feito por burgueses, por esses comerciantes. A aliança rei-burguesia nessa troca de favores aparecia aí, né? Ou seja, na verdade, o que a gente está falando aqui, o que eu estou querendo dizer aqui, isso faz parte desse processo, complexo processo de mudanças, tá? De transformações que formam um mundo moderno. Quer dizer, você tem ao mesmo tempo o Renascimento, que começa um pouquinho antes, é verdade, a reforma na questão religiosa, na questão ética, na questão espiritual e moral, você tem, né, a formação do Estado absolutista, né, o mercantilismo, né, moldando a economia, você tem a expansão marítimo-comercial, né, a expansão ultramarina, criando novas áreas de comércio, novas terras, novos monopólios, novos produtos. Tudo está meio que ligado mesmo, tá? É tudo embolado, de fato. Então, os fatores que, né, provocam essa expansão, assim, o que contribui para que ela aconteça, tá? A gente pode elencar alguns aqui, né, alguns importantes, como o processo de centralização política, né, de centralização do poder régio, do poder do rei, tá? Em que um Estado agora centralizado com o rei, com essa proximidade com a burguesia, vai ter grana, né, e interesse em financiar essas navegações, principalmente, né, os estados que não tinham o controle dessa navegação. Então, se você me perguntar, por exemplo, mas, pô, Maurício, por que não foram os italianos que começaram, já que eles eram os caras com mais grana na época? Porque os italianos já dominavam o comércio pelo Mediterrâneo, então eles não tinham necessidade de investir em uma nova rota comercial, porque eles já dominavam a rota antiga, a rota que existia, o investimento deles está todo lá. Quem vai investir nas novas rotas, né, para dar a volta literalmente, né, nos italianos e na África, aí, né, ou no mundo, né, são, né, os outros, primeiro os portugueses, depois os espanhóis e por aí vai. Tá? Além disso, o Renascimento tem uma contribuição essencial, né, ou seja, novas ideias, né,
o racionalismo renascentista, né, o pensamento de que a razão, o homem através da razão chega mais longe, ele consegue construir coisas novas, descobrir coisas novas, que não somente o que já estava escrito na Bíblia, nos textos sagrados ou em outros textos é o que existe, existem outras possibilidades, outras áreas, há o que ser explorado e descoberto, né? Então isso foi muito importante também, né? Uma elite, né, na Europa Ocidental, tá, que queria romper esse monopólio árabe-italiano, né, dos árabes com os italianos, das mercadorias que vinham do Oriente, né, que buscam novas rotas, novos caminhos, né, a busca de novas terras, tá, novas, principalmente entradas de ouro e prata, minas, né, o famoso mito do Eldorado, da cidade do ouro, de onde o ouro jorraria, né, estaria muita riqueza, né, esse mito vai acompanhar, né, as pessoas na sua chegada, né, para o novo continente, tá? E a Igreja Católica apoiava isso com a intenção de expansão da fé, né, principalmente depois da Reforma e da Contra-Reforma mais ainda, né, a criação, né, da Companhia de Jesus, uma ordem missionária, né? Então você tem aí já uma missão da igreja em evangelizar novos povos, principalmente os índios, né? Pobres índios. Bem, então aqui, né, eu vou depois disponibilizar isso aqui num PDF para vocês, tá? Mas vocês têm aí, né, um esqueminha que mostra um pouco isso, né? Expansão marítima, o grande objetivo, né, essas novas rotas marítimas para as Índias, tá? Então, monopólio italiano, né, bloqueio pelo Mediterrâneo, tá? A busca de luxo, das especiarias, né? As mudanças econômicas e sociais, né, e culturais que ocorriam na época, tá? E isso tudo era uma grande ação, né? Você tinha, ao mesmo tempo, de um lado, um medo do desconhecido, né? Ideias não das elites intelectuais, né? Mas do povo, da Terra ser plana, de ter uma queda, né? Então a Terra continuaria, você teria uma queda onde seria mais ou menos o horizonte, apesar de que entre os grupos letrados, né, já naquela época, né, se conhecia muito bem, né, as felicidades do planeta Terra, tá? A ideia de que existiriam monstros marinhos e tudo mais, né? Isso tudo aparece bem frequente, né? Mas ao mesmo tempo você tinha o senso, né, o sentimento de aventura, de descobrir novos povos, de, né, encarar o mar, os Lusíadas, os navegadores, né, portugueses, né? Então tudo isso vai aparecer e vai causar essa grande mudança, né? Quando se encontram culturas diferentes, etnias diferentes, povos diferentes, completamente diferentes, né? Em língua, em cor da pele, em forma de governo, em forma de vida, em lazer, totalmente diferente, né? Não só povo, comida, né? Produtos alimentícios gerais, em geral, né? A batata, que vai se popularizar um pouco mais tarde, milho, né, e tantas outras coisas, né? Mas isso também vem revestido de uma conquista, né, uma conquista social, cultural, bélica, né, amparada pela força bélica, tá? Então tudo isso está caminhando junto nisso, né, nesse processo todo. Aí são as especiarias, né? Então, tanto se fez especiarias, a gente vai na Casa Pedro, tá tudo lá pra gente, na época dava muito dinheiro, tá, gente? Lembre-se disso, era muito lucrativo. E essas especiarias, tá, que na verdade saíam, tá, o que era chamado de Índias, as Índias, né? Então, cravo, canela, gengibre, noz moscada, né, seda, né, a rota da seda, que é da China e vinha para cá. Então, eles faziam esse caminho, tá? Tanto por mar quanto por terra, chegando aqui no Oriente Médio, né, seriam trocados com comerciantes italianos que trariam
para Gênova e Veneza, da onde se, né, expandiriam, trocariam isso, né, com, né, o resto ali da Europa. Tá? Então, dentro desse quadro, né, de trocas, né, os produtos chegavam muito mais caros na Europa, passavam por diversos atravessadores, não era uma pessoa que levava isso tudo, né? Eram diversos atravessadores. Tá? Chegava, né, na Europa a preços altíssimos, eram produtos de luxo, de alto luxo, certo? De um mundo, né, até então muito, né, um mundo conhecido muito pequeno. Nesse mapa mundi aí, tá? Não sei se vocês conseguem ver bem, mas aproximadamente isso era o mundo conhecido, tá? E grande parte desse mundo conhecido, vamos botar aspas aí, tá? Para os europeus, né, que eram a galerinha desse cantinho aqui somente, tá? Eram conhecidos por histórias, né, que vinham de viajantes, Marco Polo, por exemplo, né, que voltavam e escreviam algum livro, alguma coisa, tá? Mas não era um conhecimento muito próprio e muito preciso, tá? Era muito amplo, muito diverso. Então, se a gente fosse pensar, né, nos fatores que impulsionaram os europeus, voltando aqui à nossa primeira questão, né, dessa aula, que fatores que impulsionam os europeus a investir nessas grandes navegações, né, a centralização política, a gente só repetindo ali o que a gente já falou em cima, né, o Estado centralizado na figura do rei absolutista, tinha grana e tinha um interesse em investir nisso, principalmente em sua aliança com a burguesia, né, que financiava essas iniciativas do Estado. Né. A lógica renascentista, o mundo renascentista abre portas para o antes inimaginável, né, razão humana, racionalidade, novas ideias, tá? A inovação técnica e tecnológica que vem disso, né? O aprendizado com inovações de outros lugares, muito do que vem né, para esses navegadores, vem, na verdade, da China, pela Índia, para os árabes, para os, né, europeus. Então, você tem uma grande confluência de ideias de vários lugares nisso, né, que vem por causa do Renascimento. Né? E você tem, então, essa elite, como eu falei ali em cima, né, econômica, tá, da Europa Ocidental, que quer investir, né, principalmente nessas outras regiões. Tá? O rei de Portugal e de Espanha, né, as coroas são muito importantes nesse sentido. Tá? E essa busca por novas terras que trariam, né, uma mítica riqueza quase que infindável em ouro e em prata, eram apoiadas também pela igreja, que queria expandir a fé católica. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí, dá um pause. Copiou? Beleza, vamos lá, seguindo. Né? Então, isso, né, é o que causa as grandes navegações, que são iniciadas pelos portugueses. Né? Começa lá na terrinha, nas grandes navegações, e a gente veio, né, a grande questão, mas, como Portugal? Por que Portugal? Né? E uma outra questão seria por que Portugal, se já foi isso tudo, não o é mais? Né? Portugal, né, é uma nação muito pequena, uma nação com grandes restrições de população, tá? Mas naquela época era uma nação que tinha algumas questões únicas, digamos assim, para ela. Então, primeiramente, tá? Portugal foi uma das primeiras nações a unificar o poder real, a centralizar o poder. Então, enquanto várias outras nações ainda estão lutando e se organizando, né, para centralizar o poder, seja a Guerra de 100 Anos na França e Inglaterra, ou a Guerra das Rosas na Inglaterra, que né, seguiu a Guerra dos 100 Anos, seja a Guerra de Reconquista por parte dos estados que depois vão formar a Espanha. Tá? Portugal não, Portugal já ali, né, alguns aninhos, né, alguns séculos antes, centraliza, né, o seu poder, a sua monarquia, tá? Passa por uma aliança mais forte com a burguesia, né, através da Revolução de Avis, né, em que o rei de Portugal, né, precisa do apoio da nobreza, da burguesia para se firmar enquanto rei, para que, né, não perdessem o trono por uma coroa, né, de Castela, né, uma coroa
espanhola, né? Se a gente fosse usar um termo um pouquinho anacrônico aqui, tá? Então você tem uma aliança entre rei e burguesia importante, né? Portugal tinha uma posição geográfica, tem ainda essa posição geográfica, né? Mas a mesma que era antes, mas uma posição geográfica favorável, né? Assim, uma larga costa voltada para o Atlântico, com uma tradição de navegação, né? Por essa costa, por águas atlânticas, oceânicas, digamos assim, né? Essa aliança rei e burguesia em Portugal contribuiu para a criação do que a gente chama da Escola de Sagres, né? A Escola de Navegação de Sagres, que não é uma escola do ponto de vista que a gente tem hoje na ESB, por exemplo, né? Em que você tem um professor e alunos. Era uma escola no sentido de ser um centro de estudos, era um centro onde navegadores, cartógrafos e, né, pessoas de diversas áreas se juntavam, trocavam ideias, tinha ali um mecenato real, né? Ou seja, o rei agindo como mecenas para esses intelectuais que estavam ali estudando mapas, fazendo mapas, né? Estudando estratégias, criando novas tecnologias, tá? Para possibilitar esse grande empreendimento, né? Então, nisso aí você aparece, né, uma grande quantidade de elementos, né, se juntam ali, né? Então você tem o astrolábio, a bússola, que são tecnologias que chegam, né, do Oriente, a caravela, um novo modelo de navio, de embarcação, né, mais propícia para isso, tá? E isso tudo junto de um espírito cruzadisco português, né? Quase que uma continuação, né, da Guerra de Reconquista por parte de Portugal, né, em partir para as aventuras, né, partir para as conquistas em nome de Deus, né, em nome da coroa e de Deus. Então, né, já falei um pouquinho da Escola de Sagres para vocês, né, a Escola de Sagres está muito ligada, tá, ao Infante Dom Henrique, né, o Dom Henrique foi um grande mecenas das navegações, um grande investidor, um dos grandes responsáveis por isso, tá? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade em Lisboa, né, uma belíssima cidade, tá? Então tem o padrão dos descobrimentos lá, né, um grande monumento em que está lá o Dom Henrique na frente de todo mundo, né? Dom João, tá? Dom João II, que segue, né, Dom Henrique, né, continua esse aperfeiçoamento, esse investimento, tá, na Escola de Sagres, tá, ou seja, continuam traçando e investindo nesse novo caminho para as Índias que eles vão achar. Tá. Aí são alguns desses instrumentos, né, a bússola, que basicamente indica o norte, então, sabendo onde está o norte, você sabe a sua direção, né, na bússola, tá? O astrolábio quadrante, que vão identificar, né, principalmente através da posição dos astros no céu, de alguns dos astros no céu, né, a sua latitude, né, digamos assim, no oceano. Ou seja, eram instrumentos complementares que se complementavam, tá, nesse posicionamento, nessa navegação, né, possibilidade de você ter a navegação, né, oceânica, no meio do nada, onde você só vê água para todos os lados, por dias, semanas, por aí vai. Tá? As caravelas, né, com as suas velas triangulares, né, que permitiam, né, que até mesmo quando o vento fosse contrário, né, a embarcação conseguisse, lógico, muito mais devagar, né, navegar em zigue-zague até chegar onde, né, contra o vento, quase, digamos assim. Tá? Então, essas embarcações, né, de novo aí, né, a referência, né, aos Lusíadas, que a gente já falou dessa obra ao falar do Renascimento, né, que narra essas histórias, as aventuras, de uma população que era basicamente jovem, né, poucos comandantes e muitos subalternos jovens, pobres, né, esperançosos de melhorar de vida.
nessas caravelas, então, né, que caminhavam, né, que navegavam, não caminhavam. Tá? Nisso tudo, então, temos aí, né, as primeiras viagens de navegação que iriam circunnavegar a África, ou seja, fazer essa navegação ao entorno da África aos poucos. Né? O primeirão ali, Bartolomeu Dias, né, que chega, né, no que seria, que ele tenta batizar como Cabo das Tormentas, né, um pedacinho bem ruinzinho de navegar ali, a junção entre o Oceano Atlântico e o Índico, né, então um lugar complicado, mas que depois acaba sendo rebatizado de Cabo da Boa Esperança, né, como é o nome até hoje. Não é à toa, né? Imagina você querer, se alguém te perguntar se você quer viajar, né? Você quer fazer uma expedição ultramarina para o Cabo das Tormentas ou para o Cabo da Boa Esperança, você vai escolher ir para o Cabo da Boa Esperança, não para o Cabo das Tormentas. Então, a ideia é um pouco essa, é um pouco de marketing, né, na hora de você dar a nomenclatura. Tá? Então, 1487, 88, né, Bartolomeu Dias é um dos primeirões a chegar lá embaixo, lá no sudão da África, e vê que dá para passar, opa, dá para passar aqui. Né? Ele retorna com essa mensagem de que é possível, há uma passagem. Depois, né, de Bartolomeu Dias, tá? Aqui você nesse mapa aqui de cima tem várias viagens, né? Então, depois da viagem de Bartolomeu Dias, tá? Temos, né, o segundo grande navegador português, né, chamado Vasco da Gama, né, o segundo. Né. Então, Vasco da Gama, tá, ele passa ali o Cabo da Boa Esperança, chega até as Índias, tá, tem volta, né, com um grande lucro, né, uma viagem muito lucrativa, tá, vendendo as especiarias que os italianos vendiam a preço muito mais baixo que os italianos e com um lucro muito maior. Né? Então isso mostra para todos, né, as enormes possibilidades dessas viagens. E aí, né, isso vai seguir. Então, né, voltando aí um pouquinho, o que leva Portugal a ser o primeirão, né, a primazia portuguesa ou o pioneirismo português nas navegações, né? Então tem a questão da monarquia nacional, a união do rei com a burguesia através da Revolução de Avis, posicionamento geográfico de Portugal, tá? Investimento do rei com a escola de Sagres, a questão religiosa e o espírito cruzadisco português, todos esses estão ligados, tá? Estão aparecendo ali, são bem importantes. E aí, em 1498, tá? Vasco da Gama, né, como nós falamos, é o segundo grande navegante ali a se aventurar pela região. Ele chega às Índias, tá? Então, como eu falei, né, foi uma viagem de grandes lucros, né? Estima-se, né, lucros de em torno de 6.000%, uma viagem que foi uma viagem muito custosa, tem que se lembrar disso, tá? Então, isso, obviamente, né, abre novas perspectivas, tá? Passa a ser o cabo, não mais das Tormentas, como está escrito ali no mapa, mas o Cabo da Boa Esperança. Ele chega em Calicut, tá? Não é assim uma relação muito amistosa, mas ele, né, carrega o navio de especiarias e retorna a Portugal com grande sucesso. Né? Além dele, lógico, né, temos, né, as outras que nós vamos falar depois, como Cabralzão, que chega no Brasil, né, Pedro Álvares Cabral, tudo mais. E o que seria a Espanha, que ainda não era Espanha nessa época, tá, gente? O nome Espanha é um nome mais tardio, mas para facilitar a gente vai chamar de Espanha aqui, perdoem-me o anacronismo, tá? A Espanha também vai partir nisso daí, principalmente, né, com, né, uma proposta de um genovês, um cara de Gênova, cidade italiana de também tradição marítima, né, que tentou,
com diversos reis, né, tentou procurar diversos mecenas, alguém que quisesse financiar, né, a sua expedição, tá? E ele consegue, né, que o rei da Espanha, de novo, né, não era Espanha, mas que os reis de Aragão, de Leão e Castela, que tinham se casado, né, Fernando e Isabel, investissem nessa viagem, tá? Lembrando que ele busca antes disso o rei de Portugal, que não tinha interesse, obviamente, já tinha um caminho para as Índias ali pela África, tá? A ideia dele é o que é? Se eu quero chegar na Ásia, né, em vez de ir por baixo, vou pelo contornando, eu contorno para chegar ali, tá? Então já havia o conhecimento que o planeta, tá, era esférico, tá? A grande questão não era se ele ia cair lá no, né, no fim do mundo na Terra plana. Não se discutia isso. A questão e que tinha toda razão era quanto tempo ele vai ficar no mar, né? Ou seja, o grande risco da viagem do Colombo era basicamente todo mundo morrer no meio do mar, sem terra, sem encontrar terra, sem conseguir novos suprimentos, água, comida, tudo isso, né, acabou, já era, tá? Para sorte do Colombo, tá, que ninguém sabia muito bem qual era a distância que eles teriam que navegar, né? Para sorte do Colombo, tinha um continente no meio do caminho, né? Então, dia 12 de outubro de 1492, tá? Ele chega aqui sem saber que tinha atingido um novo continente. Ele acha que tinha chegado nas chamadas Índias. Lembra que as Índias eram um lugar que as pessoas só tinham na imaginação, não tinha foto, não tinha desenho, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nada disso, tá? Mais para frente, um outro cara chamado Américo Vespúcio, né, vai, né, depois do Colombo, né, tá, e vai começar a divulgar um mapa que aquilo era, na verdade, um outro continente e tudo mais, e por isso que o continente acaba se chamando América, do Américo Vespúcio, e não Colômbia, do Cristóvão Colombo, né, que não, assim, muito provavelmente não, mas diziam ser o primeiro europeu a chegar aqui, né. Temos algumas evidências, existem algumas evidências de que vikings teriam estado bem no norte da América, né, na região do atual Canadá, né, antes do Colombo. Mas não vingaram, né, assim, morreu todo mundo. Né. Então, Colombo acabou ganhando a fama mesmo. Colombo, então, né, saiu desse cantinho aqui, esse pedacinho aqui, né, Península Ibérica, né, e ele queria justamente dar a volta, né, para chegar no que eram as Índias, né, que era todo esse pedaço aí destacado no mapa, tá? E ele chega num pedacinho, tá? Que podia ter sido, né? Ele chega numa ilha, né? Na verdade, né? Mas que podia ser uma ilha no meio do nada, né? Mas por acaso tinha ali um continente enorme depois dela, tá? Então, mas Colombo morre sem saber disso, tá, gente? Lembre-se disso. Colombo vai, né, voltar, ele vai fazer algumas viagens para cá, né? Então vai chegar aí no continente, né? Continente americano, tá? A parte continental e não insular, tá? Faz algumas viagens, né? Isso dá ao Colombo um certo lucro, tá? E leva a fama então de ser o descobridor da América, né? Lembra que quando a gente fala em descobrir, é sempre aí com as aspas, tá, gente? A gente tem que entender isso. O ato de a gente falar né, do descobrimento da América, ele é um termo muito etnocêntrico, né? Assim, você exclui, né, todos que aqui já estavam, já conheciam, né, a região. Isso é um continente. Se a gente fala no país, então, ele, além disso, também é anacrônico, né? Assim, descobriu o Brasil, né, no caso do Cabral. Já existia Brasil? Bem, isso aí é papo para uma outra tarefa. Estou aqui me perdendo aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui. Então, o que leva Colombo a descobrir a América, né? Colombo estava atrás de uma nova rota marítima para as Índias, né? Portugal dominava a rota
que contornava, circunnavegava, né, a África. Por isso que os portugueses não quiseram, né, investir na viagem do Colombo. Tá? Os italianos já controlavam o Mediterrâneo, então os reis de Aragão e Castela, tá, vão financiar essa empreitada dele para isso. Tá? Depois dessa navegação, quer dizer, você tem uma grande possibilidade de treta, né, que é Portugal e Espanha. Os dois estão navegando, os dois estão buscando novas regiões, estão buscando novas terras, tá? E aí há a possibilidade bem real, na verdade, deles terem que sair no braço, disputa dessas terras, né? Para evitar isso, tá? Eles vão num suposto, né, partido neutro disso daí, vão no Papa, tá? Lembrando que são as duas principais nações católicas, né, estados centralizados católicos da época, do momento, tá? E o Papa, né, acaba criando uma bula papal, né, intercoiteira, né, um documento em que ele dividia a terra em duas partes, né, 100 léguas a partir da ilha de Cabo Verde, né, para o ocidente, seriam de Portugal, desculpa, para o oriente, né, para cá, seriam de Portugal, e depois das 100 léguas para o ocidente, aí sim, né, depois delas, tá, seriam da Espanha. A gente tem que lembrar que nesse momento muito pouco da América tinha sido descoberta, né, cara? Então, assim, se a gente olhar para o mapa da América hoje, do Tratado de Tordesilhas, a gente acaba pensando, pô, Portugal se deu mal. Mas Portugal estava mais preocupado em manter as posses, digamos assim, manter sua rota pela África, tá? E pegar uma coisinha que achasse por aqui, do que garantir essa nova terra aqui mesmo, tá? Então, o governo português ainda negocia essas 100 léguas e tudo mais, né? Isso é uma das evidências, tá, de que já se suspeitava que existia o Brasil, essa história do Brasil ser descoberto por acidente, nem 8 nem 80, né, gente, como quase tudo, mas esse é um elemento que leva a gente a pensar, né? O Tratado de Tordesilhas originalmente seria um acordo em que, né, seria a linha de Tordesilhas seria traçada 100 léguas a partir da ilha de Cabo Verde, já de domínio português, tá? E o governo português consegue dar uma pressionada, em 1494 assina um acordo com 370 léguas a leste de Cabo Verde, pegando um pedaço bonzinho aí do que hoje é o Brasil, tá? Ficaria assim, então, certo? Né? As 350 léguas a partir ali do triângulozinho verde no mapa, que seria a ilha, as ilhas, o arquipélago, na verdade, né, de Cabo Verde. Tá? Tudo que ficaria ali dentro, a ser descoberto, pertenceria a Portugal, tá? Da parte verde. Tudo que ficaria depois dessa ilha, dessa linha, desculpa, a ser descoberto, né, a ser explorado, seria da Espanha. Os espanhóis não sabiam que tinha esse continente inteiro aí, bonitão, ali depois, né, nesse dia. Tá? Quem fica de fora é que não gosta da história, né? A França, Inglaterra e Holanda, né, que estão atrasados na corrida ultramarina, tá? Contesta a validade, não levam, né, esse tratado muito em consideração, né? Francisco I, né, rei da França, chega a falar, né, que queria ver a cláusula do testamento de Adão, que tirou, né, ele da partilha do mundo, né? E esses caras não estão nem um pouquinho interessados em respeitar isso. De novo, né, indo lá para o mercantilismo, a ação dos corsários, né, de piratas, né, está muito ligado a isso, ou seja, o não reconhecimento da legitimidade do domínio espanhol e português dessas terras. Tá? Então eles vão simplesmente pegar por bem ou por mal. Tá? Eventualmente, tá? E vão buscar, né, novos caminhos, vão acabar colonizando áreas diferentes. Né? Então, nesse mapa, nós conseguimos ver a parte portuguesa em amarelo, a parte espanhola em laranja, a parte francesa em roxo, sei lá, azul, né? E a parte inglesa em verde. Né? E isso você vai ter vários desbravadores, exploradores, como, né, o Hudson, né, em inglês, que estão querendo achar um caminho para
passar, depois que eles veem que tem essa terra ali, que tem mais coisas depois, eles querem passar, atravessar, né, um caminho que atravessasse as Américas, né? Uma passagem, um canal do Panamá moderno, né? Lembrando que o canal do Panamá foi construído, é um canal artificial, foi construído por seres humanos, tá? Na virada do século XIX para o século XX, tá? Não tinha canal do Panamá. Eles têm que passar por baixo, no chamado Estreito de Magalhães, né? Pelo sul, não por baixo, na verdade, né? Pelo sul, no chamado Estreito de Magalhães, tá? Que já, aí sim já era conhecido. Então, dessas navegações, assim, é importante falar um pouquinho da navegação de Pedro Álvares Cabral, tá? Que vai chegar no atual litoral brasileiro em 1500, tá? Pero Vaz de Caminha, tá? Vocês vão ver nos documentos lá, né, o acesso à carta do Pero Vaz de Caminha, um documento, uma fonte primária muito importante, relata, né, ao rei de Portugal esse descobrimento, né, a descoberta aí sim por parte dos portugueses de novas terras, tá? Ao que tudo indica não foi por acaso, tá, gente? Então, né, já se tinha essa ideia, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente de novo, tá? Mas Portugal vira a principal potência econômica da época, tá? Juntamente com Espanha, né? Então, a viagem de Cabral, vocês conseguem ver que ele simplesmente dá uma... Em vez de ele fazer uma rota mais fechadinha, ele abre um pouco sua rota numa iniciativa de exploração, né? Explorar o mar, ver o que tem ali, ver se tem alguma coisa para a gente ali, né? E tudo indica que já tinha esses indícios, né, disso. Tá? E a última viagem para falar para vocês, que essa aula já está se alongando muito, né, foi a aula de viagem de Fernão de Magalhães, tá? Que é a primeira viagem de circunnavegação no mundo. Entre 1519 e 1522, tá? Então, bastante tempo. Fernão de Magalhães liderou uma frota de 5 caravelas que saiu da Espanha, de Sevilha, a maior cidade do mundo na época, tá? Do mundo não, do mundo europeu, né? Pelo aqui sendo eurocêntrico, né? A maior cidade dos europeus da época, tá? Parte então de Sevilha, tá? Buscando esse novo caminho para as Índias, né? Lembrando que a Índia é a Ásia, tá? Então eles vêm por aqui pelo litoral brasileiro, param ali no litoral uruguaio e argentino, tá? Já tem alguns problemas, né? Nesse momento de, né, levantes, né, insurreições de subordinados, né? Chegando ali na Indonésia, naquelas ilhas da Polinésia ali, já tomam os supapos lá dos, né, de grupos nativos, tá? O próprio Fernão de Magalhães morre num desses confrontos, né? Ele ganha fama, mas ele não chega no destino final, ele morre no meio do caminho, né? Supostamente atingido por uma lança envenenada, tá? Os navegadores que estão fazendo tão perrengue que os caras pegam as especiarias no caminho, eles acabam, né, tendo que abrir mão delas, tá? E um navio dos 5, chega em Sevilha em 1522, completa a volta inteira, ele sai de Sevilha navegando para oeste e seguindo o mesmo destino, ele chega aqui, né? Explique isso se você é um terraplanista, tá? Mas eles fazem a circunnavegação, tá? Esse mapa aí, não sei se vocês vão conseguir ver bem, né? Mas mostra um pouco o caminho, né, que ele fez, né, de escalas e paradas aí nas estrelinhas do mapa, tá? Da frota de Fernão de Magalhães, né? Então, para retomar os objetivos aí, o último deles, né, a gente pode pensar, quando a gente fala de Tratado de Tordesilhas, né, na verdade o que a gente tem que pensar aí é a tensão Portugal-Espanha, né, a relação diplomática entre dois países que estão fortes, estão se consolidando, estão explorando novas regiões e querem basicamente evitar confronto entre eles, né? Quando a gente olha para o Tratado de Tordesilhas e olha para o Brasil hoje, a gente pensa, pô, mas está muito maior, né? Não tem, né? Esse tratado não serviu de nada. Na verdade, o tratado
tá? Ele é muito eficiente a partir do momento que ele impede um confronto entre Portugal e Espanha, né? Nisso ele tem, né, completa eficiência, tá? Outros tratados vão segui-los, né? E a gente vai estudar eles ao longo do tempo, né? Chegando até o Tratado de Madrid, que é o que dá a cara do Brasil mais ou menos como ele é hoje, tá? Vão suplantar ele em novos acordos, né? Que vão ser motivados, entre outras coisas, pela própria ocupação da população, tá? Mas o Tratado de Tordesilhas, nesse sentido, foi muito eficiente, certo? Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria que vocês olhassem aí de novo, né, as questões, vejam se vocês conseguem aí dessa aula tirar aí, né, lembrar das questões principais ligadas a elas, tá? E espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.